Fala pessoal, mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre teste de sensor de pressão de alta e baixa do equipamento VRV Daikin. Cara, é o transdutor de pressão, né? Ele está medindo as pressões ali e está mandando um sinal para a placa para ela poder fazer essas leituras e em cima com outros dados de temperatura ele vai fazendo o controle, né, de superaquecimento do compressor. Ele vai entendendo se ele tem que abrir mais a válvula, fechar mais a válvula, acelerar, desacelerar, aumentar a rotação do ventilador. Então é importante você saber fazer os testes, porque não é só quando dá defeito assim, não está funcionando. Às vezes ele está dando leitura errada. Se ele te dá uma leitura errada, o equipamento não funciona e não dá alarme. Aí você não sabe testar, você fica lá batendo cabeça, vou ligar pro Barão. Barão não faz mágica não, você tem que aprender a testar. Então aprende essa aula hoje pra você ficar fera. Não tá inscrito? Porra, se inscreve no canal, cara. Dá um like, comenta, pergunta coisas para que eu possa fazer novos vídeos para vocês. Passa pros amigos, passa pro colega da empresa. Vamos fazer isso girar. Valeu! Bom pessoal, vamos continuar aqui. Então eu coloquei de vermelho o sensor de pressão alta e de azul o sensor de pressão baixa. Ele é um conectorzinho que tem 3 fios, tanto o de alta como o de baixa, só que eles estão ligados em posições diferentes. Bom, a terceira e a quarta posição, que é o fio vermelho e o preto dos dois, tem que chegar a 5 volts. Então você vai medir a tensão contínua, certo? De 5 volts no borne 3 e 4 dos dois. Tem que estar saindo ali essa tensão. Uma variação bem pequenininha passa, muito não. Se ela não estiver chegando ali 5 volts, já vai te dar a leitura errada, ok? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Detalhe pequeno, mas é importante. Se a sua bateria estiver fraca, ela vai te dar a leitura errada. Então é bom sempre ter uma bateria nova, ok? Bacana? Vamos lá. Então, no meu sensor de pressão alta, depois que eu verifiquei a entrada, está chegando 5 volts, eu vou testar aqui entre 1 e o 3, que é o fio branco e o preto. A barulho aqui tem que dar quanto? Depende. Depende de quê? Depende da pressão. Então você tem que medir a pressão, medir aqui e ir num gráfico. Tem um gráfico que eu vou colocar daqui a pouco, eu vou explicar para vocês. Lá no gráfico posiciona cada pressão, ela dá uma voltagem diferente, ok? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenha lá um equipamento que está com a pressão de baixa com 110 PSI, certo? 110 PSI ele corresponde a uma voltagem que a gente vai testar de acordo com o gráfico. Eu vou fazer alguns exemplos para a gente olhar. Daqui a pouco eu mostro o gráfico para vocês e eu tenho que explicar mais uma coisa também. A mesma coisa eu faço no sensor de baixa. Tem que estar entrando 5 volts e aí eu vou medir a saída e tem que estar batendo de acordo com o meu gráfico que eu vou te mostrar. A pressão que está mostrando lá, você vai medir a pressão. Quando eu botar num gráfico vai dar uma tal voltagem que tem que estar saindo aqui. Se essa voltagem não estiver batendo, estiver muito para cima, muito para baixo, tem coisa errada. A minha resistência lá do sensor de pressão pode estar aberta, ela pode estar em curto, tá? Então a gente tem que entender isso aí. Se ela estiver muito baixa, uma resistência muito baixa, ela está em curto, porque está passando direto, não está tendo resistência, certo? Se ela está muito alta, ela está aberta. Compreendeu a diferença? Se você mediu e o negócio deu muito além do que está no gráfico, ela está aberta, certo? Se der um valor muito baixo, ela está em curto, ok? E além de que ela tem que bater também ao próximo do que está no gráfico, não pode dar uma diferença grande, porque aí ela está desaferida. Se ela estiver desaferida, ela vai começar a dar leituras erradas e o equipamento vai funcionar errado. Bacana? Vamos continuar aqui, só para ratificar, hein, gente? A gente está medindo tensão contínua, ok? Está entrando 5 volts, tem que estar saindo alguma coisa menor ali e cada tensão diferente é uma pressão diferente. E o gráfico que eu vou te mostrar, ele tem os dados aqui de um lado de pressão e do outro lado de voltagem. Ele tem é mais ou menos assim. Aqui é o de alta, aqui é o de baixa. Então aqui tem uma pressão, a pressão que está aqui ela corresponde a uma voltagem, certo? Pressão
tensão contínua, certo? Bom, então vamos entender aqui. Vamos entender. O gráfico que eu vou apresentar para vocês, ele é um gráfico que ele está em M Pascal, ok? Então, um M Pascal, ele é igual a igual aproximadamente 45 PSI. Eu sei que a galera está mais acostumada a trabalhar com PSI, mas o equipamento vai te dar um dado em M Pascal e o gráfico vai te dar o dado em M Pascal, certo? Então a gente precisa fazer essa conversão para a gente entender, ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, um equipamento está me dando uma pressão de 0,5 M Pascal, eu vou ter aproximadamente 145, 70 alguma coisa nisso? 72,5 aproximadamente PSI. É uma pressão bem baixa para um sistema que está trabalhando com 410, né? Por aqui você nota que a pressão já está baixa, certo? Mas aí você tem que entender quanto é que ele está fazendo de leitura também, ok? Bom, vamos passar para o gráfico agora. Eu vou te mostrar o gráfico, vou explicar o gráfico, ok? E a gente vai fazer alguns exemplos. Bom, tá aqui, gente. Então, se você olhar aí pela sua esquerda, né, o eixo ali de Y, ali tá as pressões. Aquela pressão ali tá em MPa, certo? Logo, ali tem dois dados, né? Só que você pega o que está mais à direita ali. E na parte de baixo, como se fosse o eixo de X, ali embaixo tá as voltagens em tensão contínua, certo? Então ele entra 5 volts e ele sai de acordo com a pressão. Aí suponhamos lá que saiu 2 volts no pressostato de baixa, certo? Se você subir até a linha que é de pressão de baixa, do sensor de baixa, e for na lateral para você ver a pressão, vai dar uma pressão ali em torno de 100 alguma coisa, né? 100 alguma coisa PSI, porque na verdade lá vai dar no meio ali entre o 0,5 e o 1, ou seja, mais ou menos uns 7 alguma coisa M Pascal. A mesma coisa é para a gente testar o de alta. A gente vai medir a entrada 5 volts, mede a saída, vai no gráfico, sobe até o ponto da escala ali do sensor de alta pressão, vai para a lateral para ver que pressão que ele está correspondendo, tem que bater a pressão que está no sistema com a leitura dele. Se tiver diferença é porque ele está mal aferido. Bom, continuando aqui, pessoal, só para a gente deixar bem frisado isso, o gráfico que nós estamos mostrando está mostrando os dados de pressão em MPa. Aqui é o exemplo, certo? No exemplo, eu fiz uma leitura lá, essa leitura eu joguei no gráfico, e no gráfico de baixa, ela mostrou para mim que está com a pressão de 0,7, Barão, 0,7 MPa. E eu vi que a pressão, lá eu medindo lá o equipamento de funcionamento, ele está dando mais ou menos uns 100 PSI. Ora, mas ele 0,7 MPa dá quanto? Ora, vamos multiplicar por 145, como eu falei, vai dar um valor aproximado. Isso aqui, 0,7 vezes 145, dá 101,5 PSI, certo? Todo mundo entendeu isso aí? Tá bem tranquilo, né, gente? Você foi no gráfico, você mediu uma tensão, subiu o gráfico, foi lá na pressão, apareceu 0,7 MPa, multiplicou por 145, deu 101,5. Você mediu a pressão, ela tá mais ou menos isso mesmo, então tá certinho. Ele tá funcionando perfeitamente. Não tem nada de errado com o seu sensor de baixa pressão. E o de alta? Vamos fazer um exemplo de alta também? Você foi lá, mediu a tensão de entrada, deu 5 volts. A tensão de saída deu um valor que quando você foi no gráfico,
ele apareceu 2,5 MPa na pressão, no pressostat de alta, no transdutor de pressão de alta. Ok. Ora, multiplica por 145, você vai dar igual aproximadamente aqui. Quanto é que dá aqui, gente? Isso aqui vai dar 367 aproximadamente, mais ou menos isso. PSI. Você vê que todos os dois aqui tá super dentro da faixa de trabalho do equipamento, certo? Eu sei, gente, que a gente coloca o 410 por massa, é uma massa calculada, não é por pressão, certo? Mas existe sim uma faixa de trabalho do equipamento. Você não pode chegar numa máquina, num VRF qualquer, de qualquer marca, 410 e chegar lá, tá com 50 de PSI na baixa e achar que tá normal. Não tá. Está faltando fluido. E muito. Pelo tamanho do sistema, entendeu? Você tem que ter uma noção de uma faixa de trabalho, certo? De alta, Barão. De alta também tem uma faixa de trabalho. Se eu chegar lá, o negócio está com 460 PSI, tá errado. Tá com a pressão muito alta, tem alguma coisa errada. Ah, mas o que está de errado? Não sei, pode ser o ventilador, pode ser sujeira, pode ser fluido refrigerante de má qualidade, pode ser fluido refrigerante contaminado, pode ser um monte de coisa. Pode ser que o cara que foi fazer a instalação colocou gás demais. O doido lá foi lá e empurrou gás na máquina. A gente não sabe. O que a gente sabe isso não é uma pressão normal, tem alguma coisa errada. Aí tem que identificar. Alguém, que serviço foi feito o último? Foi feita alguma carga de fluido refrigerante? O cara às vezes não calculou nada e saiu empurrando fluido refrigerante e colocou muito fluido refrigerante no sistema. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Tá? O sensor de transdutor de pressão, tanto de alta como de baixa, ele chega a 5 volts no VRV da Daikin. E ele sai de acordo com a pressão. Aí você vai no gráfico e compara se está batendo aquela tensão com a realidade, né? Você vai medir a pressão também com o manômetro e vai ver se está batendo uma coisa com a outra. Se não estiver batendo, o transdutor de pressão está desaferido, certo? Se ele está desaferido, você vai ter que pedir a substituição, porque se ele vai ficar dando leitura errada, o sistema não vai se comportar corretamente, beleza? Valeu!